Colegas, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um momento do nosso evento Congresso Advocacia na Era Digital. Neste momento vamos ter uma intervenção do nosso competentíssimo Renato Carvalho, bacharel em Relações Internacionais, funcionário do Google há 2 anos, e que agora vai nos agraciar com a sua intervenção. Vem para o Google, nova forma de trabalhar. Colega Renato, por favor, fique à vontade. Tem a palavra. Muito obrigado. Bom, pessoal, daqui a pouquinho eu vou levantar, não consigo falar sentado, tá? Então eu vou descer, vou conversar um pouquinho mais com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, eu adoro vir para o Rio de Janeiro, apesar do meu sotaque bem paulistano, né, e as gírias aí de paulistano, a minha família toda é do Rio. E eu, na verdade, para começar, vou contar um problema que eu sofro. Toda a minha família é do Rio, eu sou o único nascido em São Paulo. Para talvez a alegria de uns e talvez de outros não, eu sou flamenguista. Então, quando eu estou em São Paulo, pessoal, você nasceu em São Paulo, foi criado em São Paulo e torce para o Flamengo. E aí, quando eu volto para o Rio para visitar minha família, poxa, mas tua família é toda carioca e você fala igual paulista? Então, eu sou a ovelha negra da família, mas adoro vir para o Rio de Janeiro, conversar aí com a minha família, encontrá-los e estar aqui com todos vocês. Hoje eu queria tratar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho sobre a inovação, como é que o Google, sempre que a gente, né, a minha responsabilidade, eu faço parte de uma divisão chamada Google Cloud, tá, que são soluções em nuvem de tecnologia. Então um exemplo para ajudar a entender, por exemplo, é o Gmail corporativo, né, é o Hangouts, que é uma plataforma de videoconferência e chat, e várias outras ferramentas de compartilhamento, colaboração para empresas, né. E sempre que e a minha responsabilidade é todo o território brasileiro, menos São Paulo. Então eu viajo bastante, rodo bastante tendo esse tipo de conversa com todo mundo no Brasil. E sempre que a gente viaja, o pessoal pergunta, né, o que o Google faz para inovar? Quais são coisas que o Google faz? Então eu queria compartilhar com vocês hoje algumas das coisas da nossa cultura, o que o Google faz para inovar e para pensar um pouco diferente. E depois trazer um pouquinho o tema, como é que a gente enxerga o novo ambiente de trabalho, como é que a tecnologia está mudando a forma como as pessoas trabalham. E para deixá-los tranquilos, a minha mãe é advogada. Então quando eu falei para ela, eu falei, mãe, tô indo na OAB lá do Rio, conversar com o pessoal e tal, lá, que legal, filho, só tem um conselho, toma cuidado com o que você vai falar. Então já estou avisado por uma advogada, e vou pedir a licença para falar ali na frente, ficar mais fácil interagir com o pessoal. Alô? Ok. Então, como eu falei para vocês, eu faço parte dessa divisão, a divisão de Google Cloud, que tem essas soluções em nuvem, né? Para começar e contextualizar um pouquinho, vamos ver, deixa eu... Ele pega ali embaixo? Para mim? Maravilha. Legal. Agora vai. Então eu queria começar para contextualizar um pouquinho do que a gente está falando em termos de ambiente de trabalho, de ferramentas, e eu prometo para vocês, eu não vou ficar falando de produto aqui, tá? Não quero falar de produto, mas eu quero falar um pouquinho, a gente teve recentemente, alguns anos atrás, na realidade, um escritório de advocacia que adotou as ferramentas em nuvem e começou a trabalhar. E aí eu trouxe o vídeo só para contextualizar a nossa conversa. Roberto, você pode dar o play aí para a gente, por favor? O escritório de advocacia trabalha com muito processo. Isso é trabalhar com problema. E ninguém quer problema na vida, a gente quer solução. Então você precisa ser acessível por e-mail, por conferência, se for necessário. Você precisa ter condição de revisar um documento para um cliente onde quer que você esteja. Você tem que resolver aquele problema agora e no lugar que você está. Alguns advogados conseguem tirar foto de uma peça processual e quando eles terminam já tem todo esse documento dentro do Google Drive. Com as ferramentas do Google Apps for Business, conseguimos trazer uma melhor comunicação e integração, não somente entre as áreas internas, mas também com clientes e parceiros. É muito fácil
através das ferramentas do Hangout, Google Drive, fazer essa comunicação. E hoje a gente usa muito a ferramenta na parte de treinamento. Toda a convocação é feita através da agenda do Google. No final do treinamento, a gente disponibiliza essa palestra através do Google Drive. E a gente conseguia juntar em uma sala 200 pessoas em todo o Brasil, por sessão de treinamento. Uma das coisas que a gente tem realmente como cultura do escritório é de ter a melhor forma de solucionar os problemas. A gente tem essa paixão de trazer solução e, sem sombra de dúvida, desde que a gente optou por Google Apps, isso melhorou muito a nossa vida com os nossos clientes. Legal. Então, para contextualizar, como eu tinha dito, essa é a ideia. São ferramentas tecnológicas que ajudam com que os problemas que vocês têm no dia a dia sejam resolvidos com mais velocidade, que a empresa ganhe competitividade ou que dentro das suas funções vocês ganhem competitividade, consigam atender o cliente ou, enfim, a pessoa que depende do serviço de vocês com mais velocidade. E para começar falando disso, eu queria falar um pouquinho sobre inovação. Como é que a gente tem feito isso, né? E a gente tem uma frase do Eric Schmidt que ele diz o seguinte: a história da inovação não mudou. Há sempre um pequeno time de pessoas que tem uma ideia que geralmente não é entendida pelas pessoas ao seu redor e seus executivos. Então, eu abro essa frase pedindo até para vocês, como a minha mãe é advogada, eu sei um pouquinho como é que advogado pensa, mas só um pouquinho, não muito. Que vocês abram a mente um pouquinho hoje e pensem como é que dá para fazer algumas coisas diferentes. Talvez aquelas ideias que vocês já tiveram dentro da profissão, dentro do escritório, da empresa de vocês, talvez dá mais atenção, um pouquinho mais de carinho para essas ideias, porque é assim que a história da inovação sempre andou, com pessoas tendo ideias que normalmente não eram bem compreendidas ou não faziam o menor sentido. Mas é assim que a gente tem visto que a inovação tem acontecido nos mercados. Eu queria trazer dois conceitos de inovação que o próprio Google faz enquanto cultura, enquanto empresa. Quando a gente fala da divisão do tempo, a gente tem do lado esquerdo, né, a gente tem a parte branca, que é o modelo de tempo de investimento da empresa, e do outro lado o modelo de investimento de tempo da pessoa que trabalha no Google. Né? Todo mundo que trabalha no Google é chamado, né, carinhosamente de Googler. Né? Então todos os Googlers são incentivados e são avaliados pela divisão do seu tempo, uma parte da sua avaliação do seu tempo entre 80% e 20% do tempo. O que isso significa? 80% do meu tempo é direcionado para as coisas que têm a ver com um negócio, com aquilo que eu faço dentro da empresa. E 20% do meu tempo é direcionado para coisas que não tem nada a ver, muitas vezes, com o que eu faço. Podem ser projetos sociais, podem ser projetos que vão impactar o negócio de outra forma, projetos que vão envolver outras áreas de negócios dentro da empresa. E é assim, então, que a gente inova. A outra parte é a empresa. Quando a gente pensa em negócios, o Google pega 70% do seu tempo e investe aquilo que é o core business. Então, lá atrás, quando a gente começamos com um algoritmo de busca. E 70% do nosso tempo, por muitos anos, foi em melhorar esse algoritmo de busca. E a nossa missão, desde o início, era organizar a informação e disponibilizá-la para as pessoas. E aí, então, a gente pega 20% do nosso tempo dentro disso e foca em coisas ligadas ao core business. Então, o Google diz, bom, nós somos uma empresa de internet, de nuvem, de tecnologia, vamos fazer outras coisas que têm a ver com tecnologia. E 10% do tempo em coisas que não tem nada a ver com o nosso negócio. E eu vou falar já desses 10%, da importância deles. Um outro conceito é o 10 vezes. A gente sempre tenta pensar 10 vezes. O que acontece muitas vezes nas empresas ou no nosso dia a dia? A gente está sempre tentando resolver um problema de forma incremental e não exponencial. Vejam que, assim, não é todo o processo que a gente vai ficar tentando inventar roda e fazer algo exponencial. Mas quando a gente só pensa no incremental, ou seja, no 10%, uma melhorinha aqui, uma melhorinha ali, a gente não vai para frente, a gente não se diferencia. Então, olha que interessante. Olha como uma coisa está ligada à outra. Quem aqui, não é pesquisa de mercado, tá? Eu quero só ver se a estatística está certa. Mas quem tem um Gmail como um e-mail pessoal? Levanta a mão, por favor. Ok. As nossas pesquisas indicam que de todas as pessoas do mundo que têm um e-mail pessoal, pelo menos um dos e-mails é o Gmail. Sabe qual é a porcentagem? 95% das pessoas.
E aí a estatística confirmou, né, pelo que eu vi nos bracinhos levantados aqui. Vocês sabem como é que o Gmail surgiu? Eu conto para vocês. Um engenheiro, alguns anos atrás, tinha um e-mail que ele usava e falou, esse e-mail é uma porcaria, eu não gosto desse e-mail. Por que a gente não faz algo diferente, algo melhor? Bom, ele teve uma ideia, se reuniu com outras pessoas e eles desenvolveram o Gmail como um projeto de 10%, pensando 10 vezes. Eu não quero fazer algo para competir com aquilo que está no mercado. Eu quero fazer algo diferente. Algo que ainda não tenha sido feito de uma forma diferente. E hoje nós temos 95% de share de mercado no Gmail, por exemplo. O grande problema, a parte que pega a gente nessa questão do 10 vezes contra o 10%, é que a gente acha que o 10% é mais fácil. Mas, na realidade, a mesma energia que a gente gasta pensando 10%, a gente gasta 10 vezes. Deixa eu aterrissar esse conceito para vocês, dando um exemplo. Imaginem que eu tenho um carro hoje, tá? E sou um novo fabricante de carro, e eu quero que meu carro rode 10 quilômetros com 1 litro. Bom, eu faço engenharia de carro, já talvez tenha um carro que consiga, já tenho essa capacidade hoje de fazer isso, não é algo impossível. E aí eu quero, em vez de 10, eu quero rodar 11 quilômetros agora com o mesmo litro. 10% de incremento, melhor aqui, melhor ali. Agora imaginem só, se eu quiser que esse mesmo carro, ele rode, em vez de 10 quilômetros, ele rode 100 quilômetros com o mesmo litro. Aí é diferente. Eu preciso sair totalmente da minha forma como eu trabalho, como eu penso, e repensar e refazer as coisas que eu estava fazendo. Então esse conceito do 10 vezes, ele funciona como empresa, ele funciona como indivíduo, como profissional. Vejam só que interessante. A gente tem um projeto hoje, não sei quem conhece, um projeto chamado Projeto Loom. Alguém já ouviu falar desse projeto? Não? Sabe o que a gente faz? Nossa missão é entregar informação, é reunir informação e disponibilizar para as pessoas. Mas como é que a gente vai disponibilizar a informação se muitas pessoas não têm nem acesso à internet? E como é que eu levo a internet para essas pessoas? E o Google se propôs a resolver esse problema ou a começar a endereçar esse problema. Bom, a gente tem estrutura de cabeamento de internet no mundo inteiro, passa pelo oceano, enfim, a gente tem uma série de redes ao redor do mundo inteiro. Em vez de passar mais cabos ou melhorar a infraestrutura de um local, a gente pensou, por que a gente não lança balões na atmosfera e reproduz sinal de internet enquanto o balão está passando por aquele lugar? E a gente começou a manufaturar o nosso próprio balão. E hoje a gente lança balões na atmosfera que provém internet, por exemplo, no meio do deserto do Saara, ou em outros lugares remotos e distantes. Então, olha a importância de se pensar 10 vezes. Nós saímos de uma empresa que tinha um algoritmo de busca, e hoje nós somos uma empresa que provém internet no meio do deserto do Saara, que faz carros autodirigíveis. Essa é um pouquinho mais famosa, talvez vocês já tenham escutado. Mas esse é o impacto de você criar uma cultura onde as pessoas, elas têm tempo para pensar, elas querem se dedicar e a empresa pensa em fazer algo diferente. Ou você, como profissional, impacta o seu meio. Então, não pensem que talvez o meio do direito, por ser um meio talvez mais tradicional, não possa aderir a esse tipo de pensamento de política. Eu, viajando pelo Brasil, já vi vários segmentos aplicando isso aqui, depois de ouvir, de conversar e dando um feedback e relatos de coisas que eles não achavam que poderiam fazer antes e conseguem fazer. Esses são só 2 temas, tá? A gente tem um white paper disponível na internet, quem quiser eu vou deixar meu e-mail, onde a gente tem, na verdade, 8 princípios que tem coisas que a gente faz dentro do Google. Isso aqui não é nada complexo, a gente já faz isso dentro de casa, tá? Existe já isso dentro de casa. Eu queria passar um outro vídeo agora, para falar um pouquinho sobre o novo ambiente de trabalho, a forma como a gente tem trabalhado. E, de novo, eu quero que a gente repense um pouquinho como a gente tem feito as coisas no nosso trabalho. Você dá o play, por favor, Roberto? Quem gosta de Fórmula 1 aqui? Legal. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Isso é na década de 50, uma troca de pneus.
Se tiver gente que nem eu, já tá ansioso aí na cadeira, né? Vocês estão escutando quantos carros já passaram? A gente podia ter feito café agora, né? The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 67 segundos. 25. Ótimo, ninguém nunca tinha medido. 2013. Alguém conseguiu ver quanto tempo demorou? 7 segundos. Essa foi de 2013, né? A mais atual, acho que até mais rápida do que essa. Na realidade, eu queria que a ideia de passar esse vídeo, a gente pensar um pouquinho. E talvez a principal pergunta aqui, uma das principais perguntas, será que aquela equipe de corrida teria sobrevivido se eles continuassem fazendo a troca de pneus do mesmo jeito até hoje? A gente vê algumas diferenças, vocês devem ter notado entre um método e outro. Mas a grande aplicação que eu quero trazer é para os nossos trabalhos, a forma como a gente está trabalhando. Olha que interessante, lá no Vale do Silício, existe um ditado que diz que em 30 anos a gente mudou as ferramentas, mas o processo de trabalho, na maioria dos casos, mantém-se o mesmo. Olha só que interessante, a gente olha para a troca de pneus de 50, e aí eu quero que vocês pensem. E por favor, não me levem a mal com a pergunta que eu vou fazer. Minha intenção não é deixar ninguém chateado. Mas será que a forma como a minha empresa, ou como eu executo meus processos, é como se fazia na troca de pneus da década de 50? Ou como se faz hoje? Como é que estão os processos? A forma como eu tenho trabalhado? Pensem nisso. Não quero que ninguém diga nada, mas eu quero que vocês pensem nisso. E olha que interessante. A gente teve a revolução mobile, digital, a gente tem ferramentas da última geração, e a gente pensa, olha, a minha empresa, o meu processo nunca seria como da década de 50. A gente tem computador, a gente tem mobile, a gente faz as coisas diferentes, não tem como ser igual. A gente avançou. E aí, quando a gente olha, a gente pega o processo de 30 anos atrás de trabalho e colaboração dentro das empresas. As pessoas criavam um documento físico, colocavam no envelope pardo, no malote, e passavam para uma outra pessoa para tirar os documentos, contribuir, colaborar naquele documento, acrescentar mais folhas, e passavam para o próximo. E assim por diante, cada pessoa ao seu momento, no seu tempo, pegava um documento e fazia e contribuía com aquela ideia, com aquele processo ou com alguma coisa do tipo. Até que lá no final, o bendito do estagiário tinha que consolidar todo o camalhaço de papéis. Então, esse era o método de 30 anos atrás, como as pessoas trabalhavam, né? É assim que a gente colaborava, que a gente fazia. E a gente olha, 30 anos passaram, novas tecnologias. E aí o que a gente faz? Continua trabalhando do mesmo jeito. A gente tem lá nosso documento na nossa máquina, a gente redige um texto, um documento, sobe no e-mail, manda como anexo para alguém, para um colaborador, ou para o estagiário, ou para alguém contribuir. Ele vai, mexe no documento, faz, isso vai, volta, fica na rede, criam-se 15 versões do mesmo documento, fica lá na rede. Aí daqui a 3 meses alguém vai lá entrar, qual das versões eu vou? Vou na 15ª porque é a última, mas eu não vou mexer nela, porque não fui eu que fiz, então eu vou fazer a 16ª. E assim a gente tem vários documentos, várias versões do mesmo documento, da mesma ideia. Vejam que mudamos as ferramentas, mas o processo é o mesmo. E qual que é a ideia dessa conversa de hoje? É trazer para vocês uma nova forma de se trabalhar, um jeito que a gente enxerga que pode ser melhor, que pode potencializar a capacidade produtiva das empresas e de vocês aqui hoje. Então, esse novo ambiente de trabalho, apesar de estar cortadinho aqui o slide, não tem problema, ele tem 3 coisas importantes. Inovação, a gente já falou um pouquinho disso, cultura de inovação, enfim, envolver as pessoas, colaboração e machine learning. Machine learning é um termo extremamente tecnológico, mas eu vou explicar para vocês vão ver como é simples o termo. O machine learning, quem usa aqui o Waze
para se deslocar? Ok. Alguém que já usa Google Fotos? Quem usa Google Fotos? Bom, todas essas ferramentas e outras já tem o que a gente chama de Machine Learning. O Machine Learning é a capacidade da máquina entender o teu padrão de comportamento e te devolver ou antecipar uma solução para o teu problema ou para algo que você faz diariamente. Deixa eu dar um exemplo. Eu uso muito, quando eu estou em São Paulo, eu só uso o Waze para ir para o trabalho, porque eu quero fugir do trânsito. Então, sempre que o meu celular entende, o Waze entende que eu estou em São Paulo, né, agora, depois de alguns meses, o que acontece quando eu estou em São Paulo? Eu ligo meu celular, ligo o Waze, ele já automaticamente sugere para mim a rota para o trabalho. Porque ele entendeu que nos últimos dias eu fiz isso, que é um padrão de comportamento meu, numa certa faixa de período de tempo ou de horário. Então, o Machine Learning faz isso. Quem tem Google Fotos, se você botar a foto do teu filho bebezinho, marcar ele como teu filho lá, né, nome, sei lá, Renato, né? E você, passaram-se anos, ele tem foto, ele vai reconhecer que o mesmo bebezinho Renato é um menino agora de 5 anos. Isso é reconhecimento facial, é o Machine Learning. Então, apesar de ser um termo mais tecnológico, mais técnico, é algo que já está presente nas nossas vidas. É algo que já faz parte do nosso cotidiano. E aí, de novo, quanto à questão de abrir a mente. Todo mundo aqui responde e-mail ou, de alguma forma, acessa o Facebook, alguma coisa do celular, certo? Bom, essa foi a revolução mobile. A revolução do Machine Learning, que nos dá soluções e nos entrega as coisas rápido, vai nos impactar muito mais do que a revolução mobile. Então, é importante que você, essa questão de abrir a mente, porque essas coisas não são um futuro, elas são uma realidade, elas são um presente. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Falando de inovação, a gente, dentro do ambiente de trabalho, a gente observou que o fruto disso é engajar pessoas. Quando elas engajam-se, elas se sentem parte de um processo ou parte da empresa, essas pessoas elas têm ideias criativas. E essas ideias criativas movimentam a empresa e fazem a empresa, o escritório, terem o máximo de velocidade possível. Então, esse é um ponto-chave quanto à questão da inovação dentro do ambiente de trabalho. É permitir que as pessoas se engajem no processo ou numa forma de trabalhar. Olha que interessante. De novo, falamos da revolução mobile e essa nova forma de trabalhar que a gente colocou, um dos pilares é a colaboração. As pessoas não querem mais sentar numa mesa e estar presas no seu trabalho sem falar com o resto do mundo. O mundo está girando, as coisas estão acontecendo e elas querem colaborar e saber o que está acontecendo. E olha que interessante, 50% de pessoas que foram pesquisadas, elas disseram que elas usam o smartphone 50%, elas gastam mais tempo no smartphone agora do que elas gastavam um ano atrás. 50% delas disse isso. 65% gasta mais tempo no tablet do que gastava um ano atrás. Talvez alguns de vocês se identifiquem com essa realidade, de que a gente está cada vez mais tempo no celular, vendo as coisas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Olha que interessante, o trabalho está acontecendo em todo lugar. Ninguém mais se prende à mesa do escritório. 27% das pessoas trabalham enquanto viajam. Então eu vivo essa realidade. Sempre que eu viajo muito, eu tenho que trabalhar. Não posso esperar chegar num lugar para sentar e trabalhar. As coisas estão acontecendo ao longo do dia. 38% das pessoas, quando estão remotas, elas também estão trabalhando. Estão fora do escritório, elas estão trabalhando de uma forma ou de outra, respondendo um e-mail, olhando um documento e alguma coisa do tipo. 39% quando estão em casa também trabalham. Então todo mundo leva trabalho para casa, né? Ou pensa no trabalho em casa. Seja bom, seja ruim, mas é uma realidade. Então, o mundo está se deslocando, as coisas estão acontecendo muito rápidas e a gente precisa estar atento a isso, a esses sinais de que as coisas acontecem fora do escritório, fora da minha mesa, fora do meu computador, né? Eu falei, minha mãe é advogada, e quando eu chego lá no escritóriozinho dela, ela tem lá aquele armário de ferro com um monte de arquivo de processo. Eu falo, mãe, seu filho trabalha no Google, como é que você tem um armário de ferro, papel? Né? E ela dá risada. Então, mas é uma realidade, né? Eu tô brincando, mas a gente precisa começar a pensar nessa nova realidade. Porque as pessoas que estão vindo para o mercado e as pessoas estão olhando para isso, elas vão se adiantar quanto a isso. Elas já vêm entendendo essa realidade. E aí, de novo, né? Isso aqui é um exemplo de um grupo de pessoas no Google trabalhando. Uma pessoa editando um documento do celular e a outra do computador e todo mundo se enxergando numa videoconferência.
Percebam, por exemplo, para mim, eu tenho uma parte do meu time que está na Europa, uma parte está nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Imagine a loucura. Se a gente não tivesse aqui, como é que a gente se comunica? Como é que a gente conversa? É claro que eu estou usando uma situação mais extrema, mas pode se aplicar, inclusive, dentro do próprio estado, em outras cidades, em outros bairros, onde a gente ganha tempo de deslocamento, por exemplo. Olha que interessante, sobre uso mobile, né? A gente tem assim, o Gmail hoje é utilizado no celular por mais de 97 milhões de pessoas. 97 milhões de pessoas estão usando o Gmail no seu celular. E assim por diante com todos os outros. Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Slides, os documentos que a gente hoje só tem disponível na máquina, e se minha máquina é roubada e eu perco ela ou ela para de funcionar, os documentos vão embora, esse é outro conceito que acabou. As pessoas estão usando, estão vendo essas coisas de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Esse novo ambiente de trabalho que tem colaboração, a inteligência da máquina, do machine learning, ele tá preso, ele tá solto a questão de localização, aparelho, não dependo mais dessas coisas, eu faço o que eu preciso fazer de qualquer lugar, e aí eu me torno mais produtivo. Todo esse processo, pessoal, que a gente está falando, se resume a um termo que está em bastante, uma pauta, que é a transformação digital dentro das nossas empresas. Que as nossas empresas aderirem a ferramentas e a métodos e a processos que são mais digitais, mais rápidos e que não prendem as pessoas a um certo ambiente. Hoje a gente não vai falar disso, mas se a gente precisasse, a gente poderia falar a tarde inteira sobre segurança, sobre como a gente consegue fazer tudo isso num ambiente muito mais seguro do que atualmente muitas empresas utilizam. Foi feita uma outra pesquisa. Hoje, em média, um trabalhador, uma pessoa que trabalha, tem de 2 a 3 dispositivos móveis. Então tem um notebook que carrega para lá e para cá e o celular, pelo menos. Fora os que tem tablet, tem 2 celulares e assim por diante. Quem aqui tem 2 dispositivos móveis? Um tablet, computador ou um celular? A maioria. De novo, vocês já estão trabalhando nessa era e muitas vezes não estão nem percebendo. Podem ser conceitos, não, isso aqui está longe da realidade, da forma como eu tenho feito, mas é uma realidade dentro da vida pessoal de vocês e que a gente quer trazer para o trabalho de vocês. Olha outro dado interessante, né? Eu não sou de exatas, odeio matemática, mas eu gosto de números, né? Mostrar números, acho que isso revela uma realidade para nós. 71% das pessoas que foram pesquisadas, elas estão satisfeitas com a tecnologia que tem em casa. Então, assim, todo mundo vai concordar aqui comigo que gosta de assistir seu Netflix em casa, a internet funciona bem para ver o seu Facebook, todo mundo usa bem as suas ferramentas caseiras, né? Ou do dia a dia. Mas olha que interessante, só 15% das pessoas preferem a tecnologia do trabalho ao invés da que tem em casa. Imaginem que você usa o teu e-mail através do aplicativo Gmail no teu celular. Estou dando um exemplo, tá? E aí você senta na tua mesa, no teu escritório. E aí você começa a mexer no teu e-mail, abre o seu Outlook, que você abre normalmente, e aí o que acontece? Primeira coisa, bom, eu vou gastar meia hora agora limpando spam. Aí você começou a limpar spam, limpou. Bom, preciso ter certeza que está tudo certo. Limpou o spam, comecei a trabalhar. Daqui a pouco, e-mail parou de funcionar. Ligou para o cliente, recebeu o e-mail? Não recebi. Fornecedor, não está funcionando. Empresa, TI, né? E aí começa o incêndio e o fogo. Por quê? E aí, por que a gente sente tanto isso? Eu, por exemplo, no meu trabalho, né, muitas pessoas aqui devem usar o WhatsApp para se comunicar. O WhatsApp não é uma ferramenta corporativa, é uma ferramenta pessoal. E eu não estou falando de pessoas poderem hackear os dados da empresa no WhatsApp. Eu estou dizendo o conceito de que o WhatsApp, quando você troca informações da empresa numa ferramenta pessoal ou do seu trabalho, você está colocando uma informação que é do trabalho ao dispor de pessoas que não são ou que não estão restritas àquela conversa. E olha que interessante, então, esse dado. A gente se frustra porque o que a gente usa pessoalmente funciona. O meu Gmail está funcionando, a minha internet está funcionando, o meu WhatsApp funciona bem, e na empresa eu não consigo me comunicar, ou eu não consigo me comunicar bem com o meu cliente. Então, esse é um outro dado que tem que despertar a nossa atenção e o nosso cuidado. Aqui, foi feita uma pesquisa, e essa questão da transformação digital, da gente ser mais colaborativo, ou seja, das pessoas se comunicarem melhor e se comunicarem mais, das pessoas usarem ferramentas que vão ajudar o seu dia a dia. Pensem num outro processo. Eu vou dizer como é que alguns anos atrás eu marcava uma reunião de negócios, ou uma reunião interna na minha empresa, quando eu trabalhava. Eu escolhia lá, 5 pessoas tem na reunião.
Aí eu mandava um e-mail para todo mundo e dizia, ó, vamos fazer uma reunião sexta-feira às 4 horas da tarde? Aí eu mandava, dos 5, 4 diziam que podiam, um dizia que não. Aí eu, tá, então que horário você pode? Aí começava a troca de e-mails. E aí os horários não casavam, não podiam, né? Ninguém conseguia marcar uma reunião. Olha que coisa besta. Um processo de marcar uma reunião às vezes toma mais de um dia do nosso tempo, entre trocas de e-mails. O que eu estou falando, por exemplo, imagine um calendário, uma agenda, que olha o e-mail, o calendário de todo mundo envolvido e automaticamente diz qual é o horário e o dia mais próximo que todo mundo pode fazer uma reunião. Sem ter que trocar e-mail, sem ter que fazer nada. É disso que eu estou falando e vocês vão entender por que desses números. Foi feito um estudo pegando 400 grandes empresas no mercado com valor aberto, na Bolsa de Valores. E durante 2 anos foi feito um estudo de maturidade, de transformação, de adoção digital. No final de 2 anos, eles compararam as empresas que amadureceram, ou seja, adotaram ferramentas digitais, ferramentas inteligentes, processos mais otimizados, como consequência, e compararam as duas, né, os 2 grupos de empresas. No final dos 2 anos, as empresas que amadureceram mais digitalmente, elas aumentaram 9% a mais sua receita do que as que não fizeram ou não caminharam para esse processo de maturidade digital. Esse estudo é um estudo do MIT, lá nos Estados Unidos, e pegou várias empresas do mundo inteiro. Olha que interessante, 26% a mais de lucro para as empresas que fizeram versus as que não fizeram. 12% a mais de valor de mercado com relação às empresas que não fizeram. Então, assim, nós estamos falando de algo que realmente muda a forma como a gente trabalha, como a gente pensa, mas a gente está falando algo que traz resultados concretos para as nossas empresas, para o nosso dia a dia. Se tiver alguém aqui que não queira crescer 9% de receita, me avisa. A gente precisa conversar, saber o que vocês estão fazendo. E assim por diante com todas as outras coisas que a gente está conversando. Então, essa é uma realidade, algo palpável, algo que se concretiza à medida que a gente investe o nosso tempo e a nossa mente nessas coisas. Para terminar, eu queria terminar com uma frase que eu gosto bastante de um filósofo pré-Aristóteles, né, que é o Heráclito, que ele diz que a única constante é a mudança. Então, talvez eu seja uma das pessoas mais novas aqui dessa sala, e vocês podem dizer com muito mais propriedade do que eu, que as coisas vêm mudando e sempre mudam. Imaginem se hoje alguém quisesse candidatar a uma vaga para datilografar. Máquina de escrever. Ia conseguir emprego? Não ia. E várias outras coisas, porque as coisas vão continuar mudando. Essa é uma das únicas constantes, que as coisas vão continuar se transformando e mudando. E o meu bate-papo com vocês hoje, falando um pouquinho do caso lá do escritório, falando do processo de trabalho, de ferramentas, né, que podem ajudar vocês a otimizar o tempo, é justamente nesse sentido, de se preparar para essas mudanças, de impulsionar e fazer parte dessa mudança, ou ver a mudança acabando com o negócio de vocês, como acabou, por exemplo, com uma Kodak. Alguém aluga filme na Blockbuster hoje ainda? Alguém vai na locadora alugar filme? Não, né? Então, modelos de negócios que deixaram de existir. E não só o modelo, o negócio continua, as pessoas continuam assistindo o filme, mas a forma como elas querem assistir o filme é que mudou. Não querem mais sair de casa. Bom, isso se aplica a todo e qualquer outro mercado. A dinâmica da relação do consumidor, né, e o fornecedor ou do parceiro, né, e parceria, ela é dinâmica, ela vai sempre mudar. Então, pessoal, meu convite é para que a gente saia daqui hoje com a mente aberta, pense nessas ferramentas, pense em melhorar esses processos, pense em colocar uma cultura de inovação dentro do nosso meio de trabalho, dentro daquilo que a gente faz. Ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês e pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Quem quiser o documento, alguma coisa, é só me mandar um e-mail, tá cortado, é renatocarvalho@google.com. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se eu ainda tenho tempo. Tenho. Alguém tem pergunta? Não? A gente quer saber como é que vai usar isso tudo. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, como usar tudo. Você acompanha o... a dúvida do advogado é essa, né? Como é que a gente vai utilizar isso na nossa rotina? Por incrível que pareça, Renato, mandar um e-mail para marcar uma agenda com todo mundo, para a gente da advocacia, ainda é uma coisa difícil.
Na realidade, quando você tem duas formas de pensar, no processo externo e no processo interno. Então, a gente está otimizando um processo interno, porque todo mundo na sua empresa vai ter o calendário. Quanto a um processo externo, a gente não consegue, né, mudar o mundo inteiro agora. Mas como usar a ferramenta, a gente recentemente fez uma parceria com a OAB aqui do Rio de Janeiro, qual eu estou muito feliz. O pessoal da IPNET está ali no fundo, é uma empresa de tecnologia referência do Google aqui no Rio de Janeiro, fez essa integração, está ajudando os advogados a entenderem como é que eles podem usar mais essas ferramentas, e eles estão aqui hoje, vocês podem procurá-los, eles vão ajudar. Mas o mais importante é que esse entendimento e esse uso, ele é gradual. Eu sou novinho, tenho 9 anos de carreira. Os últimos 8 eu passei fazendo tudo diferente do que eu estou falando para vocês aqui agora. Então, é um processo gradual. De novo, boa pergunta. Tem pessoas que adaptam a tecnologias mais fáceis do que outras, né? Isso é normal. Mas, de novo, a gente tem formas de apoio, né, de ajudar as pessoas a se adaptarem a essas novas tecnologias. Nenhuma delas, assim, apesar de existir essas mudanças, nenhuma delas é brusca, a ponto de fazer com que você sente um dia no seu escritório e, calma aí, o que aconteceu? Mas são mudanças incrementais que procuram melhorar, né, continuar melhorando. Então, por exemplo, a gente tem parceiros espalhados por todo o Brasil, como, por exemplo, a IPNET, que dão esse apoio constante para ajudar no treinamento e na adoção da ferramenta. O mais importante aqui, para terminar, que tem essa pergunta, como é que a gente usa e a mudança, essa é uma boa preocupação. Mas e a outra preocupação? E se eu não fizer isso? Como é que eu vou ficar? Essa é uma pergunta que vocês talvez tenham que se fazer. Talvez seja um processo, poxa, eu não sei como começar e como fazer, mas se eu não fizer, como é que eu fico? E eu não estou falando uma coisa absoluta, seu negócio vai falir, não é isso que eu estou dizendo. Mas pensem nisso, como é que o meu negócio fica se eu não me adaptar ou não buscar essa mudança? Então ela é gradual, ninguém precisa, né? Como é que eu uso esse mundo todo? A gente começa das coisas mais simples, das coisas mais fáceis, marcando uma reunião, mandando os e-mails, ajudando a classificar os e-mails. A gente tem várias formas de fazer isso. A ferramenta hoje, como eu falei, ela tem 95% de adoção no mercado pessoal. Então ela é fácil de ser utilizada. A gente consegue reproduzir o mesmo no ambiente de trabalho. O pessoal da IPNET está ali atrás, ó. Aqui no Rio, né? Especificamente eles estão com o stand ali, estão com o stand aqui fora, pode procurá-los depois para conversar e eles vão ajudar. Tem o próprio suporte do Google, tem vídeos na internet. Já vou ouvir a tua pergunta e aí para te responder, tem uma extensão hoje, ou seja, quando você usa o navegador, né, o Chrome, você pode instalar uma extensão. Você tem uma extensão de treinamento do Gmail e do Google dentro do seu próprio browser. Então, quando você instala essa extensão, cada vez que você faz uma coisa, ele te dá uma dica e vai te ensinando como usar. Então, além de ter as pessoas, você tem ferramentas que não tem custo adicional nenhum para te ensinar a usar a ferramenta especificamente. Essa ferramenta que você está sugerindo, ela é para escritório médio, grande porte, bastante gente. Com o advogado mais comum, do escritório pequeno, que usa o Gmail de forma pessoal, isso não tem como comunicar, né, no mesmo esquema? Não. Boa pergunta, e até foi excelente que você fez essa colocação. Eu queria retratar então aqui, essa ferramenta é para qualquer tamanho de escritório de advocacia. Na realidade, a gente hoje tem mais usuários de empresas pequenas, de microempresas usando o G Suite do que grandes empresas, proporcionalmente, né? Então assim, se a gente pegar lá, a gente tem 6 milhões de empresas usando hoje, por exemplo, a maioria delas são pequenas empresas usando a ferramenta. Né? São startups, são escritórios pequenos, contabilidades pequenas e assim por diante. Mas a realidade é que se hoje você tem um Gmail pessoal, né, você tem algumas das coisas que a gente está conversando aqui hoje, não todas elas. E a questão do corporativo é você trazer um domínio, foi falado hoje sobre você também aparecer mais na internet, sobre identidade digital. Bom, adotar uma ferramenta onde você tem o seu próprio domínio, com e-mail, e isso é trazer também identidade digital e é melhorar a tua visibilidade. Uma pessoa receber um e-mail com o teu próprio domínio, com as tuas configurações dentro do Google, tá? Boa pergunta. O G Suite é um conjunto. Tem o Gmail, tem o Drive, tem o Hangouts, os documentos.
as planilhas, o editor de texto e assim por diante, né? Alguma outra pergunta? Olha, normalmente sim, mas eu vou deixar essa peteca na mão deles. Acho que você pode conversar com eles. Normalmente é super acessível e eles têm até outras formas de instruir vocês a usar a ferramenta, talvez de uma forma um pouco mais simples, mais inicial, né? Online. Online. A gente hoje tem tanto treinamento remoto quanto treinamento presencial, por exemplo, né? Mais alguma pergunta? Ok, então encerrando mais esse ponto específico do nosso colega Renato. Por favor, saudações a ele.